Olá, meninos, pupilinhos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos continuar falando do Barroco, que é uma escola literária que surgiu ali no século XVI, né, e foi até meados ali do século XVIII. Porém, nós vamos hoje focar na questão do Barroco no Brasil e ver, digamos assim, qual a contribuição literária desse período para a nossa formação literária, para a nossa literatura brasileira, principais autores, obras e características. O objetivo da nossa aula é reconhecer as características do período literário nos gêneros em estudos, ou seja, entender que traços da literatura barroca nós encontramos nos textos que nós iremos estudar durante esse período. Primeira coisa, vamos lembrar um pouquinho da história para ficar aí bem claro em nossas mentes como surgiu, o porquê do nome e o que foi o Barroco. Vamos lá. Inicialmente, né, o Renascimento, que é que veio antes do Barroco, ele viabilizou aí uma arte simples e harmônica. Digamos assim, algo tinha que ser tudo perfeitinho, algo ali que buscasse viver em harmonia, algo que trouxesse uma simplicidade, tá? E tinha ali influência dos clássicos gregos e latinos, onde trabalhava com figuras mitológicas e a questão da temática antropocêntrica, que era o homem no centro do universo, tá? O Barroco, por sua vez, ele vem aí com uma posição, né, contrária ao que havia sido produzido aí no Renascimento. Ele é uma arte contrária, uma arte de oposição. Numa tentativa de difundir a fé católica e acabar com a tensão causada pela razão resgatada no Renascimento. Ou seja, nós temos aí uma briga entre a questão da fé e da racionalidade, a teoria antropocêntrica e a teoria teocêntrica. Porque no Renascimento, o homem é colocado como centro do universo, que é o antropocentrismo, né? Aquela questão de harmonia e de simplicidade. Aí, com o Barroco, nós vamos ver o resgate da fé, Deus no centro de tudo, que é o teocentrismo. Aí nós temos aí a questão dos conflitos, né, da reforma protestante, da contra-reforma, reforma protestante contra reforma, que é ali os conflitos existenciais dentro da igreja. Alguns teóricos apontam que a arte barroca representava um momento de transição, o momento em que o mundo europeu encontrava-se entre o teocentrismo, Deus no centro, né, e o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Por isso, as pessoas desse período se sentiam culpadas e confusas. E a arte desse período foi uma forma de expressar esse sentimento como uma época. Uma arte barroca é uma arte que expressava a questão da culpa, né? E também as ideias confusas que vivia o povo desse período. Essa confusão entre ser racional ou pensar pelo lado da fé. Então, o barroco vai trazer esse conflito, né? Esse conflito existencial aí do homem desse período. A palavra barroco, como já falamos, né, ela representa completamente as características desse estilo. Significa pérola irregular ou pérola deformada. E está relacionada à ideia de irregularidade que é própria das produções desse estilo artístico. Como poderia um estilo artístico que está vivendo ali o conflito humano trabalhar com algo regular e harmônico? Claro que não. Então, o barroco ele é irregular exatamente porque o homem desse período estava vivendo conflitos, estava confuso. Ele não sabia se seguia a fé ou a razão. Então, por isso a questão da irregularidade. No Brasil, o barroco vai ter início lá no final do século XVII, tá? Ele foi introduzido aí pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, Brasil colônia. E o objetivo aí era catequizar os índios, tá? Embora tenha chegado aqui sob a influência de Portugal, visto que o Brasil era colônia portuguesa, o estilo barroco adquiriu aqui características próprias do território brasileiro, ou seja, foi trazido pelos portugueses, mas chegando aqui
conseguiu aí adquirir características que lembrassem ao povo brasileiro. Isso porque naquela época, ambos países, Portugal e Brasil, viviam realidades totalmente distintas. Os portugueses viviam luxo, né, e pompa, enquanto o povo brasileiro aqui enfrentava a escravidão dos negros e a perseguição dos índios. Então, jamais a literatura barroca ia poder expressar uma igualdade, vendo que a forma do português e do brasileiro viver o momento era totalmente diferente. Então, é irregular mesmo, é distinto, né? A literatura barroca portuguesa é de uma forma e a literatura barroca brasileira é de outra. Aí são formas totalmente distintas. Na literatura brasileira, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, que foi produzida em 1601 pelo autor Bento Teixeira, tá? E na escultura e arquitetura, nós vamos ter como destaque o Aleijadinho, né, que é um dos maiores representantes do barroco, né, aqui no Brasil. Vamos entender um pouquinho das características desse período literário aqui no Brasil. Como eu já disse, adquiriu características do povo brasileiro, então vamos entender um pouquinho como foi. Primeiro, nós vamos ter a questão da linguagem dramática, tá? Que lembra muito ao drama, uso de figurino, uso de cenário, uso de drama mesmo para representar toda a vivência do período. Nós temos também a questão do racionalismo. Querendo ou não, nós temos aí o homem que está em conflito, então o homem, as características, vamos buscar também essa lá da razão, né? Nós temos o exagero, o rebuscamento. Lembra que lá no barroco eles são muito exagerados, tudo que eles fazem. E exemplo disso, a gente pode olhar nas esculturas, né? A gente pode olhar na arquitetura do período barroco, tudo muito exagerado. Nós temos também o uso de figuras de linguagem, o que deixava assim a linguagem um pouco mais rebuscada, bem mais rebuscada, difícil de ser compreendida, porque são linguagens que usam aí de antítese, de paradoxos, de metáforas, então assim uma linguagem bem rebuscada. Nós temos também a questão aí da união do religioso e do profano. Olha bem a questão do conflito existencial aí, né? Entre a questão de ser religioso e não ser religioso, ter a fé e não ter a fé, né? Então, nós temos aí a questão dos conflitos, sim. Essa questão também dessa arte ser dualista, né? Porque nós temos a mesma questão do homem dividido entre a fé e a razão. Então, união do religioso, do profano em o mesmo texto, mas também nós temos a questão do homem dividido entre fé e a razão. O jogo de contrastes, que é a questão dos pares antagônicos, como, por exemplo, você vai ter luz e sol, luz e escuridão, sol e lua, dia e noite, alegria e tristeza, toda essa questão de forças antagônicas, forças contrárias ali, que querendo ou não influenciavam a vida da homem desse período. Nós temos o cultismo, que nós já vimos essa questão da tendência do cultista, que é o uso, né, o jogo de palavras para explicar como surgiu as coisas. Você explica o como das pessoas através da sua subjetividade, das suas impressões. E para isso o jogo de palavras, né? E aí entra mais uma vez as figuras de linguagem. O cultismo usa muitas figuras de linguagem. É uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem que trabalha muito com as sensações. E ao contrário do cultismo, nós temos o conceptismo, que é o jogo de ideias, buscando mais a questão da racionalidade, né? Da argumentação, no intuito de convencer. Então percebam que tudo que está ligado ao barroco tem a questão dos dois lados. É dualismo mesmo. Ou você é emocional ou você é racional. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você é claro ou você é escuro. Você gosta do dia ou você gosta da noite. O barroco é toda essa questão de dualidade mesmo. No Brasil, nós temos alguns nomes que merecem ser lembrados por nós aqui, né? Porque se destacaram aí no período em questão de obras. Eu não vou entrar aqui no lado da arte do barroco, né? Aqui no Brasil. Vou deixar que a arte do barroco seja trabalhada lá com a professora de arte. Nós vamos falar dos autores e obras do período aqui no Brasil.
Nós vamos começar pelo Bento Teixeira, já que a obra dele, Prosopopeia, é um marco inicial, né? Então vamos conhecer um pouquinho dele. Nascido no Porto, Portugal, Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, 1601, é o ano que ele publica, tá? Essa obra vai inaugurar o movimento do barroco literário no Brasil. É um poema épico, né, com 94 estrofes, e exalta a obra de José de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Então, é um poema que vai contar, vai narrar de forma épica as aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho. E serviu aí para introduzir o barroco aqui no nosso país, lá em 1601. Depois do Bento Teixeira, nós temos Manuel Botelho de Oliveira. Esse, nascido em Salvador, né? Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. E a sua obra poética destaca-se Música do Parnaso. Apesar de que a obra que inaugurou o movimento literário barroco no Brasil tenha sido a de Bento Teixeira, Prosopopeia, Bento Teixeira não era brasileiro, né? Ele nasceu em Porto, no Portugal, mas foi a obra dele, Prosopopeia, que fez com que os brasileiros tivessem acesso à literatura barroca. Então, é o marco inicial, mas Manuel Botelho é o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco, nessa questão de dualismo, nessa questão de conflito. Então, ele vai ser o primeiro brasileiro que vai escrever seguindo essa tendência. Depois nós temos o Frei Vicente de Salvador, né? Nascido na capital baiana, ele foi historiógrafo e primeiro prosador do país, primeiro a escrever textos em prosas. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e de volta ao Brasil exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. Da obra de Frei Vicente, nós temos aí História do Brasil e História da Custódia do Brasil. São duas publicações em prosa, tá? E onde ele fala sobre o país. Temos também Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, que é nascido na Bahia, foi um frade franciscano. Da obra dele, nós vamos destacar aí Eustáquios e Descrição da Ilha de Itaparica, que fala um pouco aí de como era a vida dos brasileiros nessa época do Brasil colônia. Vou chamar a atenção de vocês para esse cara aqui. Esse sim merece nossa atenção. Gregório de Matos, tá? Esse homem ele revolucionou a literatura barroca aqui no Brasil, assim podemos dizer. Porque ele conseguiu dividir aí os seus textos entre poesia lírica e amorosa, religiosa, satírica. Então, assim, ele conseguiu transitar por diversos ramos, digamos assim, no período literário do barroco. Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, nasceu na Bahia e ele é considerado o primeiro poeta brasileiro, tá? Por que é o primeiro? Porque ele é o primeiro a escrever poesias, tá? Sua obra está dividida da seguinte forma: a poesia lírico-amorosa, a poesia religiosa e a poesia satírica. Gregório de Matos ficou conhecido aí como Boca do Inferno porque na sua obra satírica ele fazia críticas à sociedade da época, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? A poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos trata aí de poemas que falam de amor, cantando a beleza das mulheres da época. E traz também a temática da culpa. Não se esqueça que no barroco nós temos muito essa questão da oposição, né? As ideias contrárias. Então, assim, tem esse lado do amor, mas tem também o lado da culpa, porque o eu lírico ele se sente culpado pelo desejo que sente, pelo sentimento que sente, tá? Mas a questão aí de forças contrárias, né, de oposição, tudo isso porque estava relacionado ao estilo literário, ao estilo barroco. Vamos ler aqui um trechinho do poema Anjo no Nome e Angélica na Cara, de Gregório de Matos. O poema começa assim, a primeira estrofe também é o título do poema. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem vira a tal flor que não a cortara, de verde pedra, rama florescente, e quem um anjo vira tão ausente,
que por ser Deus o não idolatrara. Olha bem esse poema. Nós vemos aí que ele fala de uma mulher, Angélica, e ele diz que a Angélica é anjo. Tão belo que chega a ser comparada a uma flor, né? Perceba que a figura das musas, mulheres, são romanceadas e idealizadas aí pelo poeta nesse tipo de poesia, que é a lírica amorosa. E elas são comparadas a elementos da natureza. No caso, a Angélica é uma flor, né? Esses elementos da natureza vão estar presentes aí nessa obra lírica amorosa de Gregório de Matos. Além disso, esse poema traz também sentimentos dúbios do dualismo, né? O pecado e a culpa se mostram presentes o tempo todo. Essa visão dualista aparece também por conta da mulher desejada, que ela pode ser caracterizada aí como um anjo, como um demônio. Então, nós percebemos no poema do Gregório de Matos a presença do dualismo, que é próprio do barroco. É uma característica do estilo barroco que está presente nesse poema, né? A questão do pecado, a culpa, o desejo, a mulher amada, ela é anjo, ela é demônio ao mesmo tempo. Então, nós temos a questão do dualismo aí, bem presente na poesia lírica amorosa de Gregório de Matos. Ele também escreveu poesia religiosa, também chamada de sacra, tá? Nesse tipo de poesia, nós vamos encontrar poemas com forte apelo religioso, marcado pelas figuras de Cristo e de Nossa Senhora, e também aí pelos rituais católicos. Então, sempre que nós nos encontrarmos com poesias, né, de Gregório de Matos, que são da tendência religiosa ou sacra, nós vamos perceber que ele fala de Cristo, fala de Nossa Senhora e fala dos rituais que são praticados, né, pelo catolicismo. Vamos ler um trechinho do poema que dá Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da voz alta, clemente, me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha o que ele diz, pequei, Senhor, e tenho pecado, mas também sei que o Senhor tem se empenhado em me perdoar. Olha a questão novamente do dualismo aí, né? Nesse soneto, a temática religiosa ela é explícita. A gente percebe que é, sim, uma poesia sacra, né? Porque nós temos o próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele está tratando aí de falar diretamente com Deus, vamos pensar assim. O eu lírico, ele tem o Cristo como interlocutor, como se estivesse conversando, né? Expõe a consciência dos pecados que cometeu, mas sempre tendo a certeza de que, à medida que peca, é perdoado pelo poder divino. Ele faz referências aí ao texto bíblico. O eu lírico se vê, portanto, como uma ovelha desgarrada pelo pecado. O pecado me tirou do caminho certo. Mas o tempo todo ele é resgatado pela bondade, pela divindade de Deus. Então, a poesia religiosa sacra de Gregório de Matos, ela é essa questão da religiosidade, em que ela trabalha aí muito essa questão de que o homem tem noção de que peca, mas também tem noção de que Deus o tempo todo perdoa. Mais uma vertente da poesia de Gregório de Matos é a poesia satírica. Nela, o autor, Gregório, né, ele vai utilizar uma linguagem com palavras de baixo calão. E esse tipo de poesia existia fortes críticas a todas as classes da sociedade baiana, sociedade do tempo em que viveu Gregório de Matos, desde os dirigentes políticos até os escravos da realidade do Brasil colônia. Nesse tipo de poesia, nós vamos encontrar aí poemas falando da sociedade da época, tanto da Bahia como de Lisboa. Ou seja, ele vai criticar os brasileiros, mas vai criticar também os portugueses. E nessa poesia satírica, Gregório expunha ao ridículo as autoridades, os juízes, os governadores do período, principalmente o governador baiano. Vamos ver um exemplo, tá? Observe o trecho abaixo de uma lírica satírica do autor, em que ele critica o poder político de sua época. Olha o que ele diz. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se expunha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade,
vergonha. Perceba que no poema nós temos aí um jogo de perguntas e respostas, tá? Ele pergunta e ele mesmo responde, onde ele desmascara todos os vícios da sociedade baiana da época, ou seja, ele deixa claro ali a questão da falta de ética da sociedade daquela época, não é? Tanto é que ele diz que falta vergonha, porque era uma sociedade que falava-se em moral, mas não cumpria com a moral. Era uma sociedade imoral para a época, né? Porque tinha questão aí da corrupção que já existia aí. Então, assim, ele fazia essas críticas principalmente aos políticos da época, tá? Então, nós entendemos que a poesia de Gregório de Matos, ela tem essas três vertentes: a lírica amorosa, a religiosa sacra e a lírica satírica. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre o Barroco, tenham entendido as características desse período aqui no Brasil e assim também tenham conseguido compreender um pouquinho aí dos nossos autores, né? Dos autores que mais estiveram presentes nesse período aí, que escreveram, contribuíram para a literatura brasileira. No mais, um beijo, até a próxima. Não esqueça de deixar o seu nome lá nos comentários para gerar a sua frequência. Até a próxima aula. Beijo, com Deus. Caso de dúvida, pergunta lá no grupo, tá? Eu tô lá para esclarecer. Beijo, beijo, tchau, tchau.